Sejam bem-vindos a mais uma aula e desde já eu começo com alguns questionamentos para vocês. Por acaso você já se perguntou se você realmente é uma pessoa capaz de ler baralho cigano? Será que são necessários dons especiais ou mediunidade para conseguir receber as mensagens das cartas? Ou será que você precisa ser de uma família tradicional de oraculistas para nascer com esses dons? Olha, eu te garanto. Esqueça essas ideias, esses mitos, crenças que apenas limitam a sua aprendizagem. Isso vai bloquear a sua intuição e por isso nós temos que desmistificar algumas crenças e descobrir que todas, absolutamente todas as pessoas podem aprender sim a ler as cartas e serem excelentes cartomantes. O mito mais comum com o qual nos deparamos é a ideia de que você precisa ter algum dom natural, em especial a mediunidade, para conseguir interpretar as cartas. Converso com muitas pessoas que me contam as suas histórias sobre sua paixão, a vontade de aprender a cartomancia, mas que nunca foram atrás dos seus sonhos por não possuírem uma intuição aflorada ou terem contato com egrégoras espirituais que poderiam auxiliá-las. Há realmente pessoas que possuem o auxílio desta intermediação e isso é inegável. Há oraculistas que são clarividentes, ou seja, que eles veem as mensagens, e clareaudientes, escutam o que as cartas querem dizer e se utilizam dessas faculdades psíquicas como a mediação entre a mensagem das cartas e o seu consulente. Porque se formos analisar, em muitos casos, inclusive, isso dispensaria até mesmo a utilização das próprias cartas em si, que ali acabam funcionando muito mais como um gatilho para a recepção da mensagem. Contudo, esses dons não são imprescindíveis. Nós mesmos podemos nos tornar este intermediário, ou seja, nos tornarmos o próprio elo, o próprio mediador entre as cartas e o nosso consulente. Para isso, contudo, temos que adquirir o máximo possível de conhecimento sobre os simbolismos que cada uma das cartas carrega em si. É apenas através desse nosso desenvolvimento, da associação, da compreensão com o seu simbolismo, que as cartas começam a falar mais claramente conosco. Também com a prática constante, damos força à nossa intuição e começamos a perceber significados muito particulares das cartas que são revelados apenas a nós e que se tornam uma marca própria, uma marca registrada no nosso jogo. Por isso vocês perceberão com o passar do tempo que, embora as cartas tenham sim os seus simbolismos e significados tradicionais, a combinação ou presença de algumas delas em determinados jogos ou determinadas situações trarão um tipo de mensagem especial para você. Isso ocorre quando o seu inconsciente já se conectou com o baralho de tal forma que vocês acabam desenvolvendo uma conversa muito íntima e pessoal. Resumindo, então qual seria a resposta para a pergunta: qualquer um pode ler o baralho cigano, mesmo sem dons especiais? E a resposta é sim, desde que haja um constante estudo e a prática para que você possa criar essa conexão com ele. Um outro mito que me é trazido com frequência é que o baralho cigano precisa passar por rituais de consagração especiais antes de ser utilizado pela primeira vez e que pode até não funcionar caso isso não seja feito. Bem, em primeiro lugar, não existe nenhuma consagração que seja a única, exclusiva ou verdadeira a ser realizada para que as cartas funcionem. Inclusive, na nossa aula bônus, eu irei sugerir uma prática de consagração e limpeza do baralho que eu utilizo para mim, mas que é apenas uma possibilidade dentre tantas outras. Você pode criar a sua própria. O que realmente ativará a carta, como acabamos de dizer, é a conexão que você desenvolverá com ela. As consagrações nada mais são do que gatilhos psicológicos que te auxiliarão a isso. E por essa razão que não podem ser feitas de um modo mecânico, como que seguindo uma receita de bolo. Ela deve fazer sentido para você, deve despertar as suas emoções, te conectar com os mistérios e a magia que existe nesse ato. Inclusive, caso você deseje, pode formular o seu próprio ritual de consagração das cartas, utilizando elementos e simbologias que realmente tragam sentido para você e que façam parte da sua vida.
E eu aproveito esse gancho, inclusive, para responder um outro mito que gera constante dúvida. É preciso pertencer a alguma religião específica para ser capaz de ler as cartas? Acredito que, pelo que nós vimos até aqui, vocês já conseguem imaginar essa resposta. E a resposta é não. Embora no Brasil a nossa cultura popular associe muito a leitura das cartas com a Umbanda, o Espiritismo, devido à crença, principalmente naquele mito da necessidade de você possuir mediunidade, você pode pertencer a qualquer tipo de religiosidade, crença ou filosofia de vida. Enfatizando o que nós dissemos, inclusive, há pouco tempo atrás aqui na nossa aula, o que vai lhe assegurar uma boa leitura será a sua dedicação nos estudos dos simbolismos e a constância na prática das cartas. Inclusive, você pode incluir até mesmo associações das suas crenças pessoais para construir a sua compreensão e facilitar todo esse processo. Quanto mais perto de você, tenha certeza que mais você vai conseguir trazer as cartas para a sua vida cotidiana, inclusive para a sua própria realidade. Mais você vai se sentir à vontade com elas, vai desbloquear qualquer entrave que ainda possa existir e você perceberá que as cartas parecerão aquela amiga que na verdade que está ali sempre para te ouvir, para te aconselhar quando você precisa. Mas fica tranquilo, fica tranquila, enquanto você desenvolve a sua própria maneira de se conectar ao baralho, ensinaremos nesse curso algumas práticas simples para que você também possa estar desenvolvendo a sua intuição e começar a criar essa conexão pouco a pouco, até que se sinta confiante para fazer por si mesmo. E este é um passo importante, porque você perceberá que, como um passe de mágica, quando você executa esses rituais, você ensina o seu cérebro a se desligar, tanto daquelas preocupações cotidianas, quanto da rotina mesmo do dia a dia, e você acaba entrando em conexão com essa energia de tranquilidade, de confiança e de proteção. Outro questionamento frequente está relacionado à crença de que, após consagrar o baralho, não deve mais ser tocado por ninguém para que ele não possa perder a sua energia e absorver a de outras pessoas. Embora essa seja uma escolha muito pessoal do cartomante, ter ou não as suas cartas manipuladas pelo consulente, a realidade é que isso não influenciará a sua funcionalidade, desde que sejam feitas constantes limpezas e reenergizações das cartas. Além do mais, a energia que o consulente carrega não fica apenas depositada onde ele toca, mas pode preencher todo o ambiente por onde ele passa. Por isso, o ideal é que, dentro das nossas próprias crenças, nós criemos o hábito de nos proteger energeticamente e também ao ambiente ao nosso redor, para que essas energias estranhas e muitas vezes até mesmo nocivas não tenham espaços para se manifestar. Para isso, uma limpeza energética do ambiente, um banho de ervas, uma oração, alguns elementos como cristais, incensos, instrumentos mágicos, plantas, realizar uma meditação, pedir a proteção de um guia, enfim, algo que te traga essa confiança, essa certeza que você está protegido, devem ser realizados por vocês. Eu, particularmente, tenho o hábito de cortar as cartas para as pessoas, mas apenas isso não vai impedir a impregnação de energias estranhas ao baralho. O que vai dar forças realmente a essa influência é a sua crença. Se você no fundo acredita que o seu baralho é um talismã que não pode ser tocado porque perde a sua força, ou que você vai absorver todo tipo de energia trazida até você nas consultas, não adiantará nenhum ritual de proteção, pois você mesmo abre essas portas a essas influências, né? Então lembre-se disso, a sua mente é a sua maior proteção ou a sua maior inimiga. Outra pergunta muito constante que surge e que também é influenciada principalmente por mitos relacionados ao cristianismo. Há algum horário mais adequado para as leituras? Ou algum dia do ano ou da semana em que seja proibido realizar as leituras do baralho cigano sob o perigo de atrair influências negativas? E como todo mito, a resposta é não. Como acabamos de falar, tudo dependerá do seu sistema de crenças e do que lhe deixa à vontade ou não.
O único fator desaconselhável para a realização de uma consulta é você não estar bem, fisicamente ou psicologicamente, independente do dia, o horário ou o ambiente em que você está trabalhando, a não ser que esse ambiente esteja agitado demais e esteja te tirando também a concentração. Nesses casos, é aconselhável que você remarque a consulta, pois afetará a sua concentração e a conexão com as cartas, além de diminuir as suas defesas contra aquelas energias intrusas que nós falamos. Por fim, uma última pergunta que se passa com todos nós no início da nossa jornada. Será que eu posso realizar leituras para mim? E embora a resposta para esta questão seja sim, é necessário apenas ter alguns fatores em mente para que essa leitura seja tão efetiva e verdadeira quanto a que realizamos para os demais. O primeiro deles é estar aberto realmente ao que as cartas trarão como uma mensagem. Aprenderemos na aula seguinte que o jogo reflete o nosso inconsciente, entrando em contato com ele e traduzindo a sua mensagem. Se você abre um jogo muito ansioso, esperando encontrar por determinadas respostas, pode haver uma propensão para que você encontre nas cartas, mesmo que não seja verdade, aquilo que você quer ouvir. Isso porque a simbologia das cartas é carregada de diversos significados, que podem mudar conforme a situação, que possuem os seus aspectos positivos e negativos. E para que essa interpretação venha tanto da nossa intuição quanto da associação dos nossos conhecimentos, a mente precisa estar livre daquela ansiedade por determinados resultados. Se não estamos receptivos às respostas das cartas, independente de quais elas sejam, nós podemos nos auto-sabotar para poder encontrar então aquilo que nós desejamos ver e que justificaria o que na verdade nós já estamos pensando em fazer. Assim, tenha certeza quando for abrir as cartas para você que você estará trazendo isso como se estivesse perguntando a um amigo, sem imaginar o que ele poderá lhe responder, apenas sabendo que ele lhe trará as verdades que devem ser ditas, goste você ou não. E isso nos leva ao segundo fator. Não faça mais de um jogo com a mesma pergunta para confirmar o que foi dito em um curto intervalo de tempo. Quando não ouvimos o que desejamos, temos também a tendência de duvidar da nossa interpretação e com isso realizar inúmeras outras leituras até chegar onde queremos. Primeiro que, com certeza, nunca cairão as mesmas cartas em 2 jogos seguidos. Isso justifica uma falha então do oráculo? Ele não deveria dar sempre as mesmas respostas em diferentes jogos? Lembrem-se que nós somos os mediadores das mensagens. As cartas por si só não falam sozinhas sem a nossa interpretação. Se você realiza mais de um jogo com a mesma pergunta, é porque está procurando por uma resposta específica, inclusive desacreditando do jogo enquanto ele não lhe responde da maneira desejada. Dessa forma, a comunicação fica prejudicada e tenha certeza que o baralho vai parar de responder e a interpretação, na verdade, apenas será o reflexo dos seus próprios desejos e não a mensagem real que refletiria o seu questionamento. Tendo isso em mente, contudo, as leituras pessoais são excelentes, pois além de te ajudarem a criar uma intimidade maior com o baralho e adquirir experiência com os diversos tipos de tiragem, também lhe fornecem um maravilhoso método de autoconhecimento, que pode lhe trazer, através dos seus conselhos, muitas reflexões que com certeza transformarão a sua vida, assim como acontece com os nossos consulentes. Basta você estar aberto ou aberta para recebê-los com uma intenção pura. Essas são as dúvidas que são mais frequentes e chegam até mim. Contudo, com certeza devem existir ainda inúmeras dúvidas sobre um assunto tão carregado de misticismo, de mistérios, de magia, como é a leitura das cartas ciganas. E por isso que eu gostaria de saber se você ainda tem alguma dúvida em relação a esse assunto que não tenha sido abordado aqui, para nós podermos conversar mais sobre ela. Não esqueça de me deixar
aqui no comentário essa sua dúvida para que possamos então trazer essa discussão. E já, que estamos aqui quebrando esse mito que o baralho cigano é apenas mais um oráculo que determina o futuro, na próxima aula nós aprenderemos os diferentes enfoques que podem ser trazidos a uma leitura e que se complementam de uma forma perfeita para trazer a divinação e o autoconhecimento. Te aguardo lá. Até mais!